Olá pessoal, hoje o nosso tema é calor latente. Se inscrevam no nosso canal Prisma Personal Teacher, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receberem as novidades. Então, o calor latente. O calor latente é o calor liberado na mudança de estado físico dos corpos. Nós já estudamos o calor sensível, que é quando nós temos a variação de temperatura. No caso do calor latente, a temperatura se mantém, mas existe a mudança de estado físico. Então nós calculamos o calor, a quantidade de calor latente através dessa equação Q é igual a M vezes L. M é a massa do corpo e L é uma constante de proporcionalidade chamada de calor latente de mudança de fase. Ele é específico para cada substância e cada mudança de estado. Por exemplo, para a água ele é uma, para um ferro, uma barra de ferro é outra, para uma peça de isopor é outra, cada um tem a sua constante diferente. E também, para cada mudança de estado físico, para uma mesma substância, ele também muda. Por exemplo, o calor latente de fusão da água é diferente do calor latente de vaporização. Então, é um valor bem específico para cada substância, também para cada mudança de estado. A sua unidade mais usual é a caloria por grama. Quando o corpo se funde ou vaporiza, o calor latente, a quantidade de calor latente é maior que zero. E o calor latente é menor que zero quando o corpo solidifica ou condensa. A curva de aquecimento é quando nós relacionamos a temperatura em função da quantidade de calor. Nós vemos aqui que nesses pedaços aqui da curva, onde nós temos essas retas inclinadas, nós temos a variação de temperatura. Então aqui nós temos o calor sensível. Aqui nós temos aqui de uma determinada substância, a fase sólida dela, até que ela atinge o ponto de fusão. Aí nós temos aqui um espaço aqui onde a variação de calor varia, mas a temperatura se mantém a mesma. É na mudança de fase aqui de líquido para gasoso, no estágio aqui de fusão. Depois nós temos aqui outra faixa, onde nós temos uma variação de temperatura na fase do calor sensível, a quantidade de calor varia também. Depois aqui a vaporização, a temperatura se mantém constante, mas nós temos o calor latente. E depois, na fase gasosa, nós temos de novo variação de temperatura e aí volta o calor sensível. Vamos agora para a resolução de um exercício na prática. O nosso exercício foi extraído da Unifor do Ceará. Ele diz o seguinte: o gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido em função da quantidade de calor por ela absorvida. Então nós temos aqui o gráfico, nós temos a temperatura em graus Celsius e nós temos a quantidade de calor aqui em calorias. Então nós temos aqui marcados aqui o 0, os 600 e 1.200 calorias. Então nós temos a primeira etapa aqui, que houve uma variação de temperatura enquanto o metal estava na fase sólida. Depois aqui nós tivemos o calor latente na mudança de estado de sólido para líquido. E depois aqui a variação de temperatura novamente, aqui calor sensível. Então ele diz o seguinte: pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse metal em calorias por grama é... Aí tem as alternativas: 12 calorias por grama, 10, 8, 6 ou 2. Então nós precisamos aqui identificar aqui as informações. Nós temos a equação que Q, o calor latente, é igual a M vezes L, massa vezes a constante de calor latente. E nós temos no exercício, nós temos que a massa vale 100 gramas. E aqui no caso nós queremos saber o calor latente de fusão desse material em calorias por grama. Então ele quer saber a constante de proporcionalidade, o L. Então aqui nós
passamos o M dividindo, vamos ter L igual a Q sobre M, ou seja, quantidade de calor dividido pela massa. No gráfico aqui nós vimos que a variação de calor variou de 600 para 1.200. Então, a variação de calor, 1.200 menos 600, nós temos Q igual a 600. Então, nós vamos ter que L vai ser igual a 600 dividido por 100. Portanto, 6 calorias por grama. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, eu vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal Prisma Personal Teacher, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.